Olá a todos. Então, quando a gente fala que o violino é um instrumento perfeito, a gente está querendo dizer como tudo que é perfeito é acabado. Eu não saberia dizer se o violino é de fato um violino absolutamente perfeito, mas se não é, está próximo de ser perfeito, porque ele está próximo de ser acabado. Em que sentido? Porque as mudanças, as inovações, as novidades no violino, de fato, foram poucas desde a sua concepção há mais de 2 séculos. Então ele mudou muito pouco, de fato. Aquelas mudanças acidentais de, enfim, espelho, o tamanho do braço, enfim, o uso de corda de tripa, essas mudanças de tecnologia, no geral, o instrumento, o violino, ele é muito pouco alterado. Ele é praticamente o mesmo, porque ele é um instrumento, uma concepção quase perfeita, né? O pensamento barroco daquele que desenhou, idealizou e fez o violino chegou num tal grau assim de perfeição que ele é praticamente igual, né? As mudanças são poucas. Então, perfeito quer dizer acabado, significa que a gente pega, por exemplo, um polígono, o perímetro, aquilo que circunda todo o polígono. Quando a gente consegue medir todo ele, a gente perfez todo aquele comprimento externo. Significa que ele está perfeito. Perfazer é fazer completo. Então é essa analogia que a gente tem que ter e, na verdade, a gente tem que entender o sentido de perfeito como acabado. Não é o mais bonito, não é o mais útil, mas ele é acabado. Então agora com relação ao arco, a gente já não pode dizer o mesmo, né? O arco do violino barroco, por exemplo, mudou muito em relação ao arco do violino moderno. Então esse aqui, na verdade, não é violino, né? Seria meio pesado, é um arco de contrabaixo. Mas eu peguei porque fica mais fácil de visualizar o que eu quero mostrar. Mas as mudanças que ocorreram do violino barroco para o violino moderno proporcionalmente foram muito menores daquelas mudanças que ocorreram do arco barroco para o arco moderno. Não é, no entanto, a intenção desse vídeo tratar dessas mudanças do instrumento barroco para o moderno e tampouco das mudanças do arco barroco para o moderno. Eu quero tratar apenas de um detalhe, porque, como vocês já perceberam, eu gosto de pegar um detalhe, destrinchar e mostrar que tudo tem uma razão em luteria, e se um objeto é ou próximo da perfeição ou perfeito, como são os violinos, violas, violoncelo, etc., principalmente o violino, que é uma referência para nós, eu estou querendo dizer que todas as partes ali têm uma razão de ser. Se elas não tivessem uma razão de ser, elas já teriam sido eliminadas da história do violino. Então o arco também a gente pode pensar de maneira semelhante. E uma coisa que é notável, né? A gente pega um arco barroco, a gente vê logo de cara que a cabeça dele é muito diferente, né? A cabeça é uma extensão da vareta e no caso do arco barroco ela é muito longilínea, elegante, ela é fina e, sobretudo, ela é direto à madeira na crina, né? Não tem nenhuma adição. Por outro lado, os arcos modernos têm adições, né? No caso aqui ele tem uma adição de uma chapinha de osso e ao mesmo tempo de uma lâmina de madeira. São duas coisas que foram adicionadas ao arco barroco original, além das outras mudanças que eu não vou tratar, mas se elas existem, elas têm uma razão de ser. E eu gostaria de tratar de uma delas, e não é aquela mais aparente, que é a chapinha de osso. Para essa chapinha eu vou tratar em outro vídeo. Eu quero tratar dessa lâmina preta de madeira aqui. Se ela está aqui, ela tem uma razão. A gente poderia alegar que é uma razão estética. Pode até ser, mas não é a principal, porque também uma razão estética é uma razão para a existência quando a gente está pensando em um objeto que tem estilo, que é o violino. Ele tem estilo barroco, é um violino de concepção barroca, então as partes ornamentais, as partes que têm algum interesse estilístico e de beleza, elas têm também uma razão de existência, não é desprezível. A gente não tira só porque uma coisa é um ornamento com um objeto de concepção barroca. Mas, por outro lado, uma coisa pode ter uma função estrutural, uma função econômica ou de proteção ou acústica e também ter uma função estética secundária, porque isso é uma coisa que aliava-se no barroco, que é a função de utilidade prática junto com uma função estética, porque aí você dá mais importância para aquela parte. Então eu vou tratar especificamente dessa lâmina preta. Por que ela existe, né? Então, antes de começar a falar, eu vou chegar num exemplo figurado e vocês vão entender. O que é um boi de piranha? Nossa, o que tem a ver um boi de piranha? Uma comparação grosseira dessa com um arco de instrumento, que é uma coisa tão delicada. Então, o boi de piranha é um boi. Então, você tinha lá uma caravana de bois, uma boiada que estava mudando de pasto. Ela estava indo de um pasto que está escasso para um pasto novo. E às vezes as boiadas, principalmente no centro-oeste, aquela passagem de uma área para outra era sempre uma passagem muito complicada. E muitas vezes os bois tinham que atravessar os rios
que eram cheios de piranhas, né? Os rios rasos, em épocas de estiagem, as piranhas ficavam concentradas em certas regiões e completamente famintas e esfomeadas. Então, se a boiada simplesmente passasse sem nenhuma prevenção, as piranhas iam atacar as patas, as pernas dos bois, e muitas vezes um boi passar num rio significa passar até o pescoço e virar o alimento, eles iam se ferir muito. Então, como eram boiadas grandes, era necessário fazer um pequeno sacrifício, né? Sacrificar uma parte pelo todo. Então, escolhia-se um boi velho, um boi que já não tinha mais nenhum interesse nem para boiada, nem interesse comercial, nada, interesse alimentar, e aquele boi era sacrificado de que maneira? Jogava-se aquele boi na parte mais baixa do rio, de maneira que ele era atacado pelas piranhas e o sangue dele descia o rio, e na parte de cima, onde você não tinha mais as piranhas, a boiada conseguia passar tranquilamente. Então, um boi de piranha é algo que se sacrifica pelo bem do todo. Então, isso é uma figura do que é um boi de piranha. Então, exatamente essa lâmina preta de madeira aqui, ela é um boi de piranha. O que significa que ela é um boi de piranha? Que quando necessário, ela que vai ser sacrificada. Quando a gente coloca essa chapinha de osso colada diretamente ao pau-brasil, o grande valor de um arco está exatamente na vareta. Todo o resto a gente pode trocar. A crina, o talão, a chapinha, qualquer parte do arco a gente troca. Mas todo o valor de um arco está na vareta. Então a gente quer preservar o máximo possível essa vareta. Ainda mais se ela é uma vareta histórica, se ela é de um bom pau-brasil, se ela é de autor. Todo o valor está nisso. Então muitas vezes a gente pega só a vareta sem nada e refaz tudo e o arco volta a ter o valor que tinha. Porque a vareta é boa, então a gente não quer sacrificar nenhum pedacinho da vareta. E aí, por outro lado, essa parte de osso é a parte que quebra quando a gente tira o arco do estojo, tira da capa, do bag, do case, né? Enrosca a ponta, por alguma razão também está tocando e ela quebra essa parte aqui, é bem comum, né? Quebrar bem aqui, assim, onde é mais fino. E você tem uma região dela que começa a descolar e acaba quebrando e sacrifica o resto. Ou então se a crina sai por alguma razão, porque a cunha está mal feita, ela puxa a cunha junto com o nozinho e tudo isso, essa massa aqui rosca num pedacinho de osso e quebra o osso. Então o osso é uma parte que se quebra facilmente, se perde. Se cada vez que eu perdesse a chapinha de osso, eu levasse um pedacinho do pau-brasil junto, que é a parte valiosa, né, o arco facilmente ia estragar, principalmente a ponta dele aqui, que é muito delicada. Então tudo isso a gente quer preservar, por isso que a gente põe entre o osso e o pau-brasil, a gente põe uma lâmina de madeira que é quem vai ser sacrificada em todos esses casos de acidente. Se eu precisar trocar essa chapinha aqui por alguma razão, fazer uma chapinha nova, eu removo essa parte preta ou reaproveito, mas eu evito o máximo possível estragar o pau-brasil. Então eu vou nivelar, eu vou fazer qualquer trabalho, eu tenho sempre uma margem que pode ser trocada, que é essa lâmina de madeira. E essa lâmina de madeira pode perder quanto quiser, porque ela é renovável, ela é facilmente renovável, o arco não vai perder nem ganhar valor se eu colocar ou tirar essa madeira aqui. Então ela é exatamente uma peça de sacrifício. Então fica aí uma curiosidade, uma utilidade, espero que vocês tenham aproveitado. Então inscrevam-se no meu canal, ativem as notificações, aguardem as novidades. Até o próximo vídeo.